fundacional. E na doutrina, sabe qual que é o apelido dela? Fundação autárquica. Ela é tão parecida com a autarquia que deram para ela o nome de fundação autárquica. Se você encontrar essa expressão na prova também, você vai ficar mais tranquilo, sabendo que está diante de uma fundação pública de direito público. Fundação autárquica ou entidade fundacional. Descemos. Esta fundação aqui, a fundação pública, igual, administrada nos mesmos moldes que uma empresa privada, perdão, que a empresa pública ou a sociedade de economia mista, ela aparece na Constituição somente com a palavra fundação. Por isso que nas questões de prova, às vezes aparece fundação versus fundação pública. Então, essa fundação aqui, ó, vou até tirar o escrito da frente dela. Quando ela aparece numa prova de concurso, e às vezes na Constituição, ela vem com o nome de fundação. Só a fundação. É claro que se eu estivesse fazendo uma prova que versasse sobre o direito, de um modo geral, direito civil, direito empresarial, direito administrativo, a expressão fundação não ia significar uma fundação pública de direito privado. Mas se eu estou dentro de uma questão de prova do direito administrativo e acho a palavra fundação, é essa fundação aqui, pública de direito privado, tá? A gente usa esse nome por causa do artigo 37, inciso 19 da Constituição da República. E eu até escutei alguma pessoa falando aí do SAT, ou será que foi aqui? Eu às vezes leio pensamento. Eu escutei assim, não, a professora ensinou errado, toda fundação é autorizada, está escrito aqui no 19. Nós vamos ver que não, ok? Nós vamos ver que existe fundação autorizada e fundação criada, e isso é, inclusive, pegadinha de concurso. Mas quando é que a gente vai ver isso então, professora? Quando a gente acabar essa explicação teórica, e mais a próxima aula de agentes públicos, e começar a ler a Constituição, ok? Eu chegando no inciso 19, vocês vão entender direitinho essa briga de fundação e de doutrina mesmo, se ela é autorizada ou se é criada, tá? Então, beleza. Bom, vamos agora para essas duas, empresa pública e sociedade de economia mista? Surgiu aqui uma dúvida danada, qual a diferença entre elas, já que ambas são semelhantes por serem autorizadas, serem de direito público e poderem explorar a atividade econômica ou prestar serviços públicos lucrativos. Vamos ver. Eu já disse que essas entidades todas foram feitas, instituídas pela administração pública. Então, é a administração que tem que dar o dinheiro para constituí-la, né? Se você resolver, por exemplo, montar uma empresa, você tem que abrir o bolso, tirar lá o dinheiro, né? Eu não posso que eu tiro meu bolso, do meu bolso, sai assim, passador de cabelo da minha filhinha de 1 ano e 4 meses, sai às vezes uma moedinha de 50 centavos, mas não sai um dinheiro assim para montar uma empresa, né? Mas então vejam, a administração resolveu criar a caixa, ela tem que pegar lá do bolso o dinheiro para constituir, para criar aquela empresa. Mas antes de chegar aqui na administração, eu quero que vocês façam uma analogia comigo. Imagina que você tem dinheiro, que, para começar, quando a gente começa a fazer concurso público, a gente está sem dinheiro. A gente fala assim, nossa, vou fazer um concurso público, assim eu vou ter um fixo, depois disso, aí eu vou deslanchar na minha vida, porque eu vou estudar para outras coisas, mas você quer aquele fixo, então a gente está mais ou menos sem dinheiro, não tá? Pois é. Mas digamos, você ganhou na cena, eu recebi aqui, que você ganhou na cena, está com um dinheirão, você resolve montar locadoras de vídeo. Tá? Aí você montou uma num bairro mais afastado, uma no centro da cidade, uma outra mais ali adiante. E acontece que essa entidade, essa locadora que você montou no centro da cidade, está dando lucro demais. Ela já está pagando os seus próprios funcionários com o lucro que tira de lá, a despesa administrativa, tudo. Então ela é totalmente independente financeiramente. Mas aquela que você montou lá no bairro, lá no Cabrobó, lá longe, aquela não está dando lucro ainda. Mas você não quer fechar porque ela traz visibilidade para a sua marca, então ela continua lá funcionando. Mas você continua pegando o seu dinheiro e pagando, lá né, que você guardou reservado, e pagando os funcionários, a despesa administrativa, a compra das fitas de vídeo, tudo continua dependendo financeiramente de vocês, tá? Nessa metáfora que eu criei aqui, ou essa analogia, nós vamos trazer para a administração. Quando a administração cria, e vem aqui comigo, Caio, essas entidades que são de direito público,
ele cria e elas continuam dependentes dele para sempre financeiramente. Então, a autarquia e INSS, como é que paga dinheiro? O que dinheiro se paga os funcionários? Com a arrecadação das contribuições previdenciárias? Não, elas são só para pagar benefício previdenciário. O dinheiro vem todo do orçamento da União. Então, é um dinheiro que continua saindo dos tributos que a gente arrecada, do tesouro, pagamento dessa e dessa daqui. Agora, essas daqui, depois de instituídas, não têm atividade lucrativa ou vão até explorar uma atividade econômica. Então, a partir do momento de sua criação, elas têm uma independência financeira. Elas mesmas vão pagar suas despesas. Não vão ficar dependentes, normalmente, tá? E até é possível que aconteça, mas não vão ficar dependentes do orçamento da entidade mãe que a criou. Então, no caso aqui, no nosso federal, não vão ficar dependentes lá do orçamento da União. Tá? Então, dentro delas, entendendo a forma de constituição dessas duas. Eu vou agora só apagar aqui a fundação, para a gente ter espaço aqui no quadro, que a gente vai concentrar, então, nessas duas, na empresa pública e na sociedade de economia mista, para ficar fácil. A empresa pública, ela é constituída com capital 100% público, já que é a administração que fez, ela não tem um parceiro essa hora, ela constitui a empresa pública. Isso é uma informação importante para quando a gente está estudando para concurso. Então, a empresa pública, capital 100% público. Essa informação tem na apostila, professora? Tem. Basta vocês prestarem atenção na aula aqui e depois vai ler lá e encontrar essa informação. Capital 100% público. Mas a sociedade de economia mista, esse nome mista, indica a gente que o capital dessa entidade não é todo público, é público e privado. Ela é constituída com dinheiro da administração e também de particulares. Vamos tirar, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar o exemplo delas aqui para baixo, Banco do Brasil e Petrobras, e vamos colocar as anotações delas aqui, tá? Para ficar fácil aí a gente acompanhar. Então, primeiro, capital público e privado. Vamos fazer uma coisa aqui com o capital de duas pessoas? Eu e alguma aluna aqui da sala, como é que você chama mesmo? Eu e Isabela, o nome da minha filha ainda por cima. Eu e Isabela vamos comprar um carro caro, tá? Um carro de 100 mil reais. Só que eu vou dar 50 mil e a Isabela vai dar 50 mil. Esse carro é mais meu ou mais dela? Das duas igualzinho. Eu estou com aquelas moedinhas lá no bolso, eu dei R$1.000 nesse carro e a Isabela deu os outros 99 mil. Agora o carro é mais dela? Claro. Até que momento nessa divisão o carro é mais dela? Metade, 50 mil, mais quanto? Se ela der 1 centavo a mais do que eu, o carro é mais dela. Então vejam, nós estamos montando uma empresa de capital misto, uma empresa que tem sócios público e privado, mas para eu dizer que essa empresa pertence mais à administração, o que ela tem que deter? A maioria do capital. Às vezes vocês encontram assim, 51% do capital é público, mas não é 51%, é 50% mais qualquer percentual. Então, a maioria do capital tem que ser público. Essa é uma característica dessa entidade. Capital público e privado, maioria do capital, né? Público. Nas provas de nível superior, em vez de vir com essa nomenclatura, a maioria do capital é público, ou 51% do capital é público, que não é a melhor expressão, vem dizendo assim, vocês vão verificar aqui agora comigo que toda empresa de economia mista, ela é formada como uma SA, uma sociedade anônima. E a sociedade anônima é aquela que disponibiliza ações na Bolsa de Valores. Então, a administração detendo, né, a maioria das ações com direito a voto, ou tendo o controle acionário dessa empresa, ela é a sociedade de economia mista. Se ela vende as ações e fica com menos da metade, então ela privatizou e continua tendo um percentual na empresa, mas não é mais pertencente a esse quadro nosso de administração pública. A Vale do Rio Doce, por exemplo, né, dentre outros, existe a participação pública, mas ela é menor do que a parte que é privada, beleza? Bom, vamos anotar isso que eu acabei de falar. Toda sociedade de economia mista, obrigatoriamente, para se constituir, ou seja, para permitir a entrada de capital privado, terá que se constituir como uma SA, uma sociedade
anônima. Para quem é completamente anônima, para quem é completamente leigo em direito, não precisa ficar preocupado com essa nomenclatura. Nossa, será que vai perguntar algum detalhe de como é que essa sociedade funciona, o que é uma SA? Não, mas vocês devem saber que no direito nosso, no direito brasileiro, existe a possibilidade de criar diversas formas de empresa. Você pode ter sociedade anônima, você pode ter uma sociedade de responsabilidade limitada do sócio, de responsabilidade ilimitada, diversas formas de associação. Essa aqui é uma que é chamada de anônima, por quê? Você não sabe quem é o sócio dela. Você não vai disponibilizar as ações, digamos, vamos pegar aqui o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, na sua primeira constituição, sua primeira formação, ele era uma empresa pública. Só que ele não tinha dinheiro para aprimorar técnicas de informática, digamos, se fosse necessária, para melhorar a infraestrutura de agências. Então, num segundo momento, ele foi criado, na sua segunda criação, como sociedade anônima. Por quê? Disponibilizando as ações. O que é uma ação, gente, em linguagem muito simples? Você compra um direito ao lucro futuro daquela empresa. Eu tenho uma empresa minha dando muito dinheiro, mas eu não tenho agora capital, tudo virou patrimônio. Eu construí a locadora, construí aquela outra locadora, mas eu quero comprar mais fitas para minha locadora. Então, eu vou disponibilizar essas ações, que são um direito ao meu lucro futuro. Em troca, a pessoa vai me comprar esse direito ao lucro futuro e vai me dar dinheiro. Esse dinheiro eu compro fitas. Então, numa linguagem bem simples, eu vou injetar dinheiro agora na minha entidade, em troca do futuro lucro que eu vou ter. E esse lucro vai se ampliar justamente por esse ingresso de recursos. Então, a sociedade anônima, vejam, quem é o dono dessa ação? Hoje está com a Isabela vendeu para o fulano, o ciclano para o beltrano. As ações não são negociadas todos os dias na Bolsa? Então, não sei quem é o sócio, por isso ela tem esse nome, sociedade anônima. E a única forma de constituir uma sociedade de economia mista é com esse modelo de sociedade anônima. Bom, mas a empresa pública, vocês vão anotar, tem essa anotação na apostila também? Ela não vai poder se constituir, aliás, vamos falar na frase afirmativa. Uma empresa pública pode se constituir com qualquer forma admitida em direito. Que isso, professora? Pode ser sociedade limitada, ilimitada, pode ser até uma SA. Na prova vai me perguntar esses nomes? Não, vai perguntar essa expressão. Qual entidade, pessoa jurídica de direito privado, autorizada por lei, pode se constituir com qualquer forma prevista no direito brasileiro? A empresa pública, porque a outra só pode ser uma SA. Nossa, mas agora eu estou estranhando uma coisa. Professora, você acabou de dizer que a SA disponibiliza ações no mercado. Se a empresa pública pode também ser uma SA, e se o dinheiro dela vai continuar sendo todo da administração, como que eu vou compatibilizar essas duas informações? Muito simples. Existem sociedades anônimas de capital fechado. Então, ela vai ter ações, mas só quem poderá adquirir as ações são outras empresas públicas. Ok? Então, mesmo uma empresa pública pode se constituir na forma de uma sociedade anônima, ou seja, disponibilizar ações no mercado. Mas, neste caso, não é para abrir o seu capital ao capital particular. É para injetar recursos, mas também recursos públicos. Ok?